Por volta de 1985, um grupo de irmãos saíram de Manaus, né, para fazer um trabalho missionário na cidade de Oriximiná, no Pará. A minha mãe estava presente, não só ela como meu pai, mas que hoje não se faz presente entre nós porque já faleceu. E eu gostaria que ela compartilhasse essa história para nós, né? É uma história muito linda, uma história de pregação do Evangelho, né? De um trabalho voluntariado, trabalho missionário. Eu gostaria que a mamãe compartilhasse conosco aqui para a gente. Bem, meus irmãos, essa experiência que eu vou compartilhar com vocês, a gente morava em Manaus, lá num bairro do São José. E aí meu esposo, eu sou adventista de berço, mas meu esposo era recém-batizado, acho que estava uns 4 meses de batizado na igreja. Aí nós frequentava uma casa lá do irmão lá, que era um pequeno grupo, né? A gente estudava livro de profecia, estudava a palavra de Deus junto. Aí ele lá era um casal, né? Eles não tinham filho. Aí ele tinha um desejo, né, muito grande assim de sair por aí evangelizando, sendo um evangelista voluntário, levando a palavra de Deus para as outras pessoas. Aí ele falou para o meu esposo que ele tinha vontade de fazer esse trabalho, mas ele não queria ir só, ele queria levar outras pessoas com ele, né? Aí meu esposo falou para ele, disse que ele ia com ele, aceitou, né? Aí saiu convidando lá, aí mais outro casal aceitou também, mais 2 rapazes solteiros, e eu com meu esposo, né? Que meu esposo era o mais velho dessa turma, os outros eram mais novos. Aí tá bem, agora vamos pedir a orientação de Deus, se é da vontade de Deus mesmo, pra gente evangelizar. Aí todo mundo colocou placa de venda nas suas casas, colocou o valor, se a gente vender pelo valor, é porque é da vontade de Deus. Aí todo mundo vendeu suas casas, aí agora estava já com prazo para desalcar as casas, vamos orar para Deus mostrar qual é o local, qual é a cidade que a gente tem que ir. Aí esse rapaz, né, que lançou o convite para os outros, esse casal lá, aí ele que teve um sonho, né? Deus no sonho mostrou para ele, esse senhor para ele, tudinho ele viu, aí ele quis saber quem era. Aí quando nós falamos para a igreja, né, que nós ia sair, aí todo mundo foi contra, porque vocês estão loucos, vocês estão ficando doidos, vocês vão vender a casa de vocês, se desfazer do que vocês têm. A minha família ficou revoltada também, porque eu estava grávida de um filho meu de 7 meses, mas aí a gente, com grande fé em Deus, né, a gente foi assim mesmo. Aí quando chegamos lá no porto de Manaus, um caminhão com as coisas, era muita bagagem, a gente compramos muito material de evangelismo, né, projetor, era caixa de som, era tudo. Aí chegamos lá, aí ficou só as mulheradas, que nós, entre as mulheres, nós era 3, era eu e mais 2. Aí ficamos lá com as crianças, porque eu já tinha levado já um casal de filho, as outras não tinham filho não. Aí ficamos tudo junto, aí eles foram procurar esse senhor lá no rodo, lá onde tinha que pegar o barco, né, para viajar. Aí foram procurar. Aí enquanto eles estavam procurando lá, se formou uma tempestade, assim, um temporal bem forte mesmo. Aí umas pessoas lá do barco davam com a mão, chamavam nós, diziam assim, vem, embarca as coisas de vocês, que vai molhar. Aí nisso que eles estavam falando assim para nós, né, lembrou um pedaço, aí eles chegaram, né, aí já encontramos o homem, para onde a gente vai, sabe para onde a gente vai? A gente vai lá para Oriximiná, para lá que a gente vai. Aí, e qual é o barco? Esse barco aí. Aí fomos ver que era o dito barco que as pessoas chamavam nós para embarcar nesse barco. Aí fomos, viajamos nesse barco, só que o nosso pensamento, nós pensávamos assim, né? Lá tem igreja adventista, chegar lá a gente vai pedir agasalho, vai se juntar com os irmãos, a gente vai ficar pelo um dia por lá, a gente vai se ajeitar quando chegar lá, né? Porque nós achávamos que lá tinha igreja na cidade, igreja adventista. Aí fomos. Aí quando chegamos lá, você tirei uma bagagem toda, ficamos lá no rodo lá da cidade, as pessoas todas admiradas, porque viu a nossa bagagem, que a nossa bagagem era grande, era muita bolsa, era muita mala, era muita coisa. Todo mundo sabia, né, que era gente estranha, que a gente não era de lá. Aí cheguei numa madrugada, amanhecemos o dia lá, no meio do porto lá, de lá, né, da cidade lá, Oriximiná, onde a gente foi. Aí, quando foi de manhã, foram procurar a igreja, aí pegaram
os nomes, né, com o senhor lá, e disse assim, não, aqui não existe, aqui não tem essa igreja, aqui não tem igreja adventista. Aí que a gente veio saber que lá não tinha igreja adventista. A gente aluguei um local para ficar lá, e um dia, né, que de lá a gente não sabia nem como que ia ser, né, se a gente ia continuar nesse local, ou se a gente ia sair por outro canto. Aí a gente gostava de fazer assim o pôr do sol na praça. Nesse dia os meninos estavam na praça cantando, fazendo o pôr do sol. Aí estavam cantando, aí se aproximou uma pessoa e disse assim, ei, o hino tá errado, o hino tá errado. Aí os meninos ficaram assim, tudo assustados, assim, olhando. Aí falou assim, vocês são adventistas? Somos, nós também somos adventistas. Aí tinha nessa cidade 3 famílias, só que já estava só 3 famílias, foram se desanimando, aí deixaram de congregar, né? Aí a gente se reuniu todo mundo. Aí foi quando a gente fez um grande trabalho lá naquela cidade. A gente foi um trabalho muito gratificante. A gente foi muito bem recebido naquela cidade, muito bem acolhido. E a gente alugava esse local que estava assim parado, né, já que não funcionava mais, essas sedes que estavam paradas. A gente alugava e fazia evangelismo lá, fizemos vários evangelismos lá nessa cidade lá. E aí, quando tinha bastante pessoas já para se batizar, entrei em contato com o pastor de lá de Santarém. O pastor veio, trouxe mais outros pastores, e foi um grande batismo, aproximadamente umas 40 pessoas, não lembro mais direito, porque está com muito tempo, mas... Pastor Marconde, não? O pastor da época, eu não lembro do nome dele, que era o pastor Marconde, e foi um grande batismo. Quando a gente saiu de lá, dessa cidade, já ficou um grupo já organizado. A igreja é bem pertinho da Praça do Centenário de lá. Essa igreja de lá, a gente estava enxergando a praça. Ficou bem organizado já esse grupo lá. E aí, depois de a gente já ter evangelizado já uma boa parte lá, o grupo já está organizado. Aí nós todos voltaram, né, para Manaus de novo, para onde tinha as suas famílias. Então é isso, meus irmãos. Isso aí foi uma grande experiência que a gente teve na vida da gente, mas foi tudo de acordo com a vontade de Deus, foi para a honra e glória de Deus. E também a pessoa, quando quiser sair para fazer um trabalho desse, tem que se preparar, tem que ter muita oração, tem que ter jejum, porque lá todo dia a gente se reunia, fazia reuniãozinha para acertar o que estava faltando, e todo mundo entrava em um acordo um com o outro. E foi muito bom essa experiência que a gente teve. Então, é essa experiência que eu tenho para contar para vocês. Esses aqui são meus filhos. Eu quero apresentar meus filhos, meus irmãos, para vocês. Esse aqui é filho, esse, ela. Tem 4 anos, uma mulher, a única filha que eu tenho. Esse daqui também é meu filho, esse aqui também é meu filho. Então, para mim, eu agradeço muito a Deus, porque meus filhos todos estão na igreja. Então, quando vocês receberem um chamado de Deus para fazer um trabalho, a obra de Deus, se vocês sentirem que o chamado é de Deus, vocês vão e façam o trabalho de Deus, porque vocês vão ser muito abençoados por Deus. Amém.